Olá, pessoas. Esse é o vídeo Metodologia de Produção na Prática. Meu nome é Leila Maria, eu sou produtora executiva, diretora de produção e consultora de projetos na área do audiovisual e atuo nesse mercado há 27 anos. Eu elenquei aqui alguns projetos dos quais eu já atuei ao longo desses anos. Sobre essa aula. A intenção desta aula, que está bem condensada, é apresentar um panorama sobre o que se trata a metodologia de produção na prática, que deverá ser adotada por um diretor de produção na confecção de uma obra. A ideia é fornecer informações que enriqueçam esse processo. Começando uma produção. Antes de começar, seria interessante entender como se dá a cadeia produtiva do audiovisual. Veja bem, essa informação no âmbito do trabalho compete à produção executiva, mas é interessante saber quais são as fontes que foram utilizadas para patrocinar o projeto onde você está atuando. Bom, desenvolvimento e financiamento tem ali os agentes financiadores e a produtora. Na produção, que envolve a produção, pré-produção e finalização, é a produtora. Na distribuição, entra a distribuidora. E aí vai para a veiculação, que é o consumo e exibição de conteúdos, que é cinema, TV aberta ou fechada e mídias digitais. Pode ser um desses ou até todos esses, depende do projeto. O desenvolvimento e o financiamento. A título de informação, é importante entender qual a fonte ou fontes que financiam a obra em que se trabalha. As formas podem ocorrer na modalidade direta ou indireta por fontes privadas ou governamentais. No âmbito municipal, ainda temos o ISS, no estadual o ICMS, e no âmbito federal, da seguinte forma. Fomento direto. É composto de recursos provenientes do próprio orçamento da Ancine, oferecidos por meio de editais que podem ser de natureza seletiva ou automática. Por meio direto, temos o PAR, que é o Programa Adicional de Renda, e o PAC, que é o Programa Ancine de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro. Veja bem, esses dois prêmios, eles são concebidos a empresas produtoras que já produziram algum conteúdo, e esse conteúdo seguiu à risca as regras estabelecidas. Ele foi feito no tempo previsto, a prestação de contas não teve problema, e tem lá uma série de regras que podem ser consultadas no site da Ancine para você se cadastrar o seu projeto a esse prêmio. No fomento seletivo, são destinados através de editais de natureza seletiva realizados por comissões compostas por corpo técnico especializado. Estão inclusos nessa categoria. É sempre bom consultar a Ancine para ver se esses projetos ainda estão vigentes, estão paralisados por algum motivo ou não. Edital de parceria em regime de coprodução luso-brasileira. Edital de parceria com o Consórcio Audiovisual da Galícia. Programa Ibermídia. Programa de apoio à participação de filmes brasileiros em festivais internacionais. O FSA, atualmente, é o principal mecanismo de fomento direto. O FSA significa Fundo Setorial Audiovisual. Ele é destinado às produções audiovisuais brasileiras e principal ferramenta de financiamento público da área. O FSA é uma categoria de programação do Fundo Nacional de Cultura, o FNC. Os recursos que compõem esse fundo são oriundos de diversas fontes, mas principalmente do Condecine, que é a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, e de receitas de concessões e permissões, principalmente o Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Os programas contemplados dentro do FSA são ancorados no Regulamento Geral do PRODAV e são distribuídos da seguinte forma: Prodecine, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro; PRODAV, Programa de Apoio do Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro; e PROINFRA, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura. Essas informações foram colhidas no site do BRDE. Bom, fomento indireto. Por meio de mecanismos de incentivo fiscal, e se divide em 3 categorias: mecenato, investimento e coprodução. Sobre a participação de cada uma dessas categorias. Sobre direitos patrimoniais da obra: mecenato não, investimento não, coprodução sim. Sobre a receita de exploração da obra comercial: mecenato não, investimento sim e coprodução sim. Essas informações foram colhidas do repositório da ENAP. Um adendo aqui. Essa questão do fomento indireto, ela está ligada
a esses três mecanismos, né? Ao mecenato, ao investimento e à coprodução. Mas isso significa que só pode usar um deles? Pode usar dois, três? Isso depende da produção e do direcionamento que você quer e impor a sua obra. E quais as fontes que você quer utilizar. Lei do Audiovisual, Lei 8.685, de 20 de julho de 1993. Visa fomentar a produção audiovisual cinematográfica nacional independente mediante a concessão de benefícios aos contribuintes que optarem por adquirirem cotas dos direitos de comercialização das obras produzidas, conforme os critérios estabelecidos. Lei Rouanet, Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, destinada a projetos e ações culturais, no qual pessoas físicas 6% e jurídicas 4% podem destinar uma parcela do imposto de renda ativo para projetos com essa finalidade. Outros financiamentos. Projetos ainda podem buscar patrocínio através do ICMS e do ISS, como eu disse anteriormente. Não são todos os estados e capitais que já possuem uma estrutura via edital. Então, é importante se informar com as respectivas secretarias de cultura ou locais ou com a própria entidade. Bom, isso aí varia muito mesmo. Rio de Janeiro tem o fomento tanto do ISS como do ICMS através de editais, que são abertos todos os anos durante um período. O ICMS tem um tempo maior, o ISS menor. Não vou me aprofundar nesses tipos de financiamento. Como eu disse, isso é a título de informação. Entre outras formas, consta também o Product Placement, ou merchandising editorial, que são contratos elaborados sobre a inserção de publicidade dentro de cenas de um filme previamente acordadas. A gente vê isso em muitos filmes, né? Comercial de tudo, de carro, de produtos alimentícios, de refrigerantes, de bebida alcoólica ou não. Esse tipo de contrato também é uma via de patrocínio. Metodologia de produção na prática. Métodos de trabalho desenvolvidos de acordo com as necessidades de produção da obra. Novamente, eu não vou especificar uma metodologia única. Não existe isso. Cada projeto vai impor qual a metodologia que deverá ser seguida. Eu estou falando aqui de uma forma geral. Qualquer projeto tem que ter uma metodologia. Eu estou falando aqui de pontos que podem ser abordados para montar essa metodologia. Compreender as etapas de confecção de uma obra. Desenvolvimento, que é aquela primeira etapa lá que nós falamos, que tem lá o financiador, a produtora, a produção e filmagem, né? E a finalização e lançamento, que a gente vai lá observar, que é quando entra o distribuidor. Desenvolvimento. Essa etapa é realizada pela empresa produtora e envolve muitas variantes. Trata-se de um roteiro original ou baseado em outra obra? Isso é uma das questões, tá? O que acontece? Um filme ele pode ter uma ideia original. Eu posso decidir, eu quero contar uma história de ação, ou de terror, ou um drama, enfim, ou um suspense policial. E aí eu vou contratar um roteirista e vou desenvolver aquela história. Ou eu posso pegar uma obra literária e fazer um filme baseado em uma obra literária. A gente tem isso em Fahrenheit, em Illuminati e em outras tantas obras. Ou ainda eu posso pegar, regravar. Pode ter uma obra, né, a produtora compra o direito e ela vai fazer um retake, ela vai refilmar aquela obra de algum período passado, anos 70, 80, 90, ou até antes disso, né? Tudo é uma questão de você comprar o direito para poder exibir aquela obra. E existe também, claro, outras nuances, né? A partir da concepção da ideia, ela vai seguir para elaborar o roteiro, né? Porque, independente de ser uma ideia original, uma adaptação, tem que ter um roteiro, né? O roteiro é diferente da obra do livro. Ele é composto de diálogos, ele é enriquecido, então é um outro documento. O registro do roteiro, que tem que ser averbado, passando pela confecção orçamentária até a estruturação do projeto, que pode envolver ou não um pitching, para captação de verba, né? Que vai ali finalmente, né, vai buscar verba junto ao patrocinador para viabilizar a produção daquela obra.
O pitching nada mais é do que a apresentação do seu projeto. Tem editais que você submete, o seu projeto entra vai para uma lista final, e aí você tem que apresentar verbalmente o seu projeto. Esse processo se chama pitching. Bom, produção, que inclui pré-produção, produção em filmagem e pós-produção. Coloquei uma observação aqui, com o definhado cinema analógico das películas a partir de mais ou menos 2008, 2009, o crescimento do HD, aumentou muito o tempo de filmagem. E esse sistema agregou a pós-produção com a filmagem. Como é que significa isso? Hoje em dia temos mais tempo de gravar, né? Comparação ao quando se gravava filmes com película. Então, você grava, por exemplo, até ou mais 2 horas por dia em média. Isso depende muito, né? Porque tem aí várias nuances novamente. Tem deslocamento, né? Você filma, tira o cartão, salva aquilo ali em 2, 3, faz 2, 3 cópias daquele material gravado por segurança, né? E aí você coloca outro cartão e tem também essas questões. Vai deslocar, vai parar para almoço, então a média aí é entre 2 horas, é claro, tem filmes que gravam um pouco mais durante alguns dias, outros menos, mas essa média. E aí isso fez com que a pós-produção viesse com a filmagem. Então, é muito usual você filmar e ter ali a presença de um produtor de pós, aquelas cópias que vão sendo geradas já vai para a pós-produção, para ir já começando ali a fazer um off da filmagem. Isso é um processo que veio agregado ao HD. Antes não era assim. Quando era película, demorava bem mais, porque o processo era bem longo, aquela película, né, tinha que passar pelo laboratório, isso eram várias etapas. O importante foi isso, é que com a vinda do HD ganhou-se mais tempo para filmar e agregou-se também após a filmagem. Bom, temos a finalização. Finalização inclui trailer, legenda, créditos, é onde você edita, monta o filme, né, faz um trailer ali, um teaser para usar, para divulgar, né? E aí você divulga, tem a distribuição, que como eu disse anteriormente, está ligada lá ao distribuidor, que aí promove o lançamento e estreia daquele projeto, e aí esse projeto também vai se definir, foi lançado no cinema, depois, posteriormente, ele vai para alguma plataforma de streaming, né? Ele vai ser, em última instância, ele vai entrar ali para ser divulgado, aberto ao público. Tem obras documentais, por exemplo, depois de um tempo elas são abertas ao público. Nas etapas finais, após o término das filmagens, a equipe de produção e filmagem são substituídas, lógico, por outros profissionais necessários a esta fase. Embora o diretor de imagem e fotografia, dependendo do filme, pode ser convocado para alguma participação, porém numa função mais de consultoria. Isso não é fixo, eu já vi acontecer, né? Porque afinal de contas são esses profissionais que definem ali, né, a paleta, a imagem, a luz, como aquela obra vai ser contada, né? E não raro esses profissionais eles são convocados em alguma parte da finalização para dar alguma consultoria, esclarecer algum ponto. Bom, a informação. A informação ela é vital em qualquer profissão e não é diferente no audiovisual. O bom profissional ele deve conhecer todas as etapas que envolvem o projeto em que está se integrando, mesmo que não vá atuar em todas as fases. Essas informações são importantes para entender, entre outras coisas, que todo o processo está atrelado a um único orçamento. E, entre outras ações, o quão importante é se manter dentro dos custos previstos para cada etapa do projeto, né? Você entra na pré-produção, aquele projeto ele já teve um gasto anterior no desenvolvimento. Depois ele vai ter um outro gasto ainda maior na finalização dele, até ele chegar na tela, até ele terminar a etapa e entrar no circuito comercial. Ou seja, você está trabalhando num projeto que ele é um produto, ele vai ser vendido, né? Então é importantíssimo a gente trabalhar sempre com o orçamento que tem, né? E aí eu gosto sempre de chamar a atenção para esse ponto, né? Por que é importante a gente se ater ao orçamento?
A direção de produção. Ao ser contratado, um diretor ou diretora de produção geralmente já entra na fase de pré-produção, o que significa que esse profissional será responsável desde acompanhar etapas como pesquisa e escolha das locações, até a contratação dos profissionais à frente de outros departamentos, como direção, fotografia, arte, finalização, além dos integrantes do departamento de produção. Eu estou citando aqui chefes de departamento, né? Departamentos, mas é bom entender a gama de profissionais que agregam esses departamentos, né? Cada um deles vai ter a fotografia, tem os assistentes de câmera, operador de câmera, e aí tem o chefe de elétrica, o chefe de maquinário, os assistentes desses chefes, né? A arte tem figurino, tem maquiagem e agrega também uma infinidade de funções ali, contra-regra, assistentes, produtores de objetos. A gente tem ali na direção, os assistentes de direção, as produtoras de cast, primeiro, assistente, segundo, terceiro. Quer dizer, eu estou falando aqui dos departamentos, mas só para a gente lembrar que tem uma gama de profissionais atuando ali naqueles departamentos, né? A questão é entender que o trabalho do profissional à frente da direção de produção é dinâmico e cheio de imprevisto, que deve ser agregado ao seu perfil de atuação. Por que eu quis colocar isso aqui? É porque realmente é um trabalho muito dinâmico, né? E volto a dizer, ele vai ter nuances de acordo com a obra ser produzida. É importante que esse profissional ele seja realmente uma pessoa muito dinâmica, né? E que ele esteja preparado para essas nuances que podem acontecer, esses imprevistos. E acontece, viu? Dificilmente você faz uma obra que saiu toda redondinha, eles têm sempre alguma coisa acontecendo no meio. No link que está aqui abaixo, do vídeo Diretor de Produção Curso, tem um detalhamento sobre a função da direção de produção. Por isso que eu não vou me ater nem aos processos, nem à função, porque isso já está no vídeo. Eu vou me ater mais a falar mesmo da metodologia de produção. Bom, a fase de pré-produção, os profissionais são contratados, geralmente ocorre leituras de roteiro com elenco, pesquisa das locações, são produzidos storyboards ou não, planos de filmagem, entre outras ações. Eu também, volto a dizer, não vou me aprofundar aqui não, mas a fase de pré-produção também tem toda uma questão ali de todos os processos que vão ocorrer na produção, começa na pré-produção, né? Na fase de produção e filmagem, essas fases podem vir separadas ou juntas nos orçamentos, pois mesmo quando a filmagem se inicia, a produção continua, né? Ela começou antes, ela continua ali até a desprodução. A filmagem acaba e a produção ainda está na desprodução. Com as locações escolhidas que seguem as visitas, que definidas deflagrarão a preparação destes ambientes e a alocação dos equipamentos, compra de insumos, o elenco é escolhido e todos os departamentos entram em trabalho constante e completam suas equipes. A metodologia de produção dependerá dos aspectos da obra. A metodologia de produção envolverá etapas e documentos. No caso do audiovisual, dependendo do tamanho do projeto, se curta, média ou longa, no caso de uma obra mais extensa, como média ou longa, independente de ser documental ou ficcional, são obras que agregam maior mão de obra e tempo para serem realizados. Os filmes podem ser gravados na própria cidade ou onde está localizada a empresa produtora ou fora do domicílio. O tempo de confecção, a quantidade de profissionais envolvidos e as locações principais de um filme irão estabelecer a necessidade de se montar uma base de produção. E toda a dinâmica para montar essa base de produção ou escritório e estabelecer a melhor forma dentro do orçamento previsto de realizar uma obra determinará a melhor metodologia de trabalho a ser adotada. A metodologia de produção entre várias funções. Eu vou elencar algumas funções aqui. Eu não vou me ater a todas, porque é uma gama, né, de funções. Montar base de produção. O que significa isso? A empresa pode trabalhar num escritório pequeno, numa sala, até numa sala comercial. Então, se ela vai fazer um filme, ela aluga um espaço para fazer esse filme que vai ter maior número de profissionais. Então, não dá para colocar na produtora dela, ela vai montar uma base de produção, que pode ser no próprio domicílio, ou seja, na cidade onde está estabelecida, ou se você for filmar em outro lugar, pode ser em outro lugar. Ou às vezes ela pode ser híbrida também. A produtora pode ser, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela vai filmar uma semana aqui no Rio de Janeiro, 2, 3, 4, fora do domicílio, que pode ser outro estado ou até outro país. A produção ela vai ser responsável por montar toda essa dinâmica,
toda essa estrutura, né? Desde escolher o local, ver se tem mobiliário ou não, internet, telefonia, manutenção, né? Limpeza constante ali daquele local, tudo isso é da produção. Estabelecer contato para contrato de voucher. Por que eu coloquei isso aqui? Isso não é obrigatório, né? Descobriu-se que essa prática facilita com relação ao fluxo orçamentário, né? Você fazer contato ali com algum posto ou alguma rede de posto, porque em vez de você trabalhar com espécie, dar dinheiro para o motorista abastecer, você dá um voucher, você consegue controlar melhor. Por uma questão de controle, não é todo mundo que adota essa função, mas se provou assim que é um tipo de trabalho que funciona bem. Bom, pesquisar o entorno para elencar restaurante e serviço próximo, isso facilita muito, né? Ver ali o que você tem de restaurante, de serviço, compra de material de escritório, enfim, material eletrônico, se for o caso, para facilitar o fluxo do seu trabalho. Acompanhar profissionais como platô, produtor de locação ou produtor de frente nas demandas das locações. Isso é muito importante. Todo filme tem uma locação. E às vezes tem várias locações. Às vezes está filmando uma locação e preparando outra, né? Por isso que eu falo sempre que a metodologia vai depender muito do tamanho daquela obra, né? Quanto tempo vai levar para confeccionar. Tem filmes que conseguem ser rodados 3 semanas, 4, outros levam 6, levam 8, né? Tudo vai depender do roteiro. Se houver necessidade de filmagem em ruas ou locais públicos, encaminhar as devidas solicitações aos órgãos competentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, se tem o Carioca Digital, que você faz ali o processo, e aí você tem um tempo ali para análise, e aí quando dá ok, o órgão expede um nada opor. E aí a produção vai acompanhar, tem que preencher, tem uma série de dados ali. Quando você tem uma produção muito grande, vai precisar fechar muito tempo uma rua ou até um túnel, como já aconteceu, é muito interessante chamar Film Commission. Veja bem, não estou dizendo que o filme é pequeno, precisa chamar. Claro que não. A Film Commission é um órgão importantíssimo, né? Ela dá apoio às filmagens. Alguns estados não têm, mas o Rio de Janeiro, São Paulo tem. E aqui no Rio, eles funcionam ali concomitante com a Secretaria de Cultura, né, do município. Então, é um órgão muito importante de apoio, assim, né, para fazer quando você tem muitas ruas, ou até poucas mesmo, mas se você tem mais tempo para produzir aquilo ali, né, e tem o trâmite burocrático normal, tem um tempo ali que eles vão estabelecer para responder a sua demanda. Bom, e aí, como eu falei, gravações fora do domicílio tem que providenciar tomada de preço para hospedagem, passagem aérea, providenciar a dinâmica do perdim da equipe. O perdim é pago pelo controller, tá? Mas a equipe, o diretor de produção, ele se envolve nessa dinâmica. E essa dinâmica toda de produzir, né, o deslocamento é com o profissional também. Outras metodologias deverão ser agregadas de acordo com as necessidades geradas para a confecção da obra. A função de direção de produção é ligada a todos os setores, ou seja, além das funções diretas, este profissional também realizará um intercâmbio com outros departamentos e será responsável por receber, encaminhar e realizar as demandas. Toda obra é gerida pelo orçamento, documento compartilhado na íntegra ou parcialmente no início da produção pelo produtor executivo com o diretor de produção. Esse documento é restrito. Outro adendo aqui. Por que eu falo na íntegra ou parcial? Eu já participei de produção que era uma coprodução entre 3 países. O Brasil era um país, aí a Itália era outro país, a Inglaterra era outro país. Eu tinha ciência do orçamento do Brasil, eu não tinha orçamento do todo. Quem tinha conhecimento do todo eram os produtores executivos. Por isso que eu coloquei aqui que cada projeto vai ter sua nuance, então poderá ou não ser compartilhado na íntegra, mas geralmente parte do orçamento, que é interessante para aquela. Não tem também porque um diretor de produção que só está atuando na produção, ele não tem por que ele ter ciência do orçamento da pós, né? Nem do desenvolvimento, que ele não participou. Outra questão a se observar é que todos os documentos oficiais ou de acompanhamento devem ser guardados em um drive elaborado especificamente para esse projeto. Gente, é uma sugestão. Eu também sou bibliotecária. Então, a informação, eu estou falando muito sobre informação nesse vídeo, e a forma de você colocar projetos no Drive é um facilitador.
porque ao final você vai ter que entregar tudo que você produziu para a produtora. Então, se você já puder fazer isso desde o início com um drive compartilhado, facilita muito o seu trabalho e também a recuperação da informação por parte da produtora daquele projeto, da empresa produtora. As planilhas de acompanhamento sugeridas nesse vídeo não se tratam de documentos oficiais, ou seja, é uma sugestão que será elaborada de acordo com a sua funcionalidade pelo próprio profissional. Assim, chegamos a uma sugestão documental. Documentos que fazem parte do trabalho de produção. Na pré-produção, roteiro, argumento, escaleta, plano de filmagem, sinopse, tudo da direção, storyboard também da direção. Orçamento, produção executiva, contrato jurídico, ofícios expedidos para solicitações junto a entidades públicas ou privadas é da produção. Na DOPOR, ele é expedido por um órgão público, mas o acompanhamento é feito pela produção e o preenchimento da solicitação também é feito pela produção. Ficha cadastral pode ser da produção executiva ou direção de produção. Eu já trabalhei em projetos em que isso foi delegado à direção de produção e outros que tinham um assistente de produção executiva que fazia isso. Nada mais é do que a ficha que recolhe os dados de todos os novos integrantes, né, do projeto para lançar no seguro, né, para ter informação de cada um, residência, enfim. Ali você coloca uma gama de as notas fiscais, cada profissional dá sua nota fiscal, geralmente na ficha cadastral você coloca ali um resumo da sua nota fiscal, CNPJ, enfim, e outras informações. Produção, documentos gerados durante a produção. Planilha de acompanhamento, produção, que é transporte, combustível e gastos mais diversos, controle de locações, eu aconselho a fazer. Muita gente não faz, mas eu aconselho a fazer. Que nada mais é do que você reunir ali num documento as informações das locações que vai ser utilizada. Nome do responsável, endereço, o que foi acordado. Claro que tem o contrato, né? Mas em vez de você folhear ali um documento que pode ter 7, 15 páginas, você coloca, condensa isso num documento, facilita muito, ainda mais no caso de muitas locações. A Bíblia, ou agendão, que nada mais é do que uma agenda completa com todos os contatos gerados durante a produção daquele projeto. Controle de lançamento, que é um documento do controle, né? Que aí ele lança os gastos realizados já dividido nas fontes de patrocínio. Isso é um documento que geralmente os órgãos expedem, o ISS, o ICMS, dá um formato, e isso fica em cargo do controle, só para saber que existe. Controle de gasto da produção e controle, que aí é documento auxiliar do orçamento geral. Geralmente, essas despesas que se tem muito, alimentação, estágio, estacionamento, pedágio, combustível, você vai fazendo ali, vai chegando as notas e você vai lançando nessas planilhas de auxílio, né, de controle. Aí tem ali as cartas de agradecimento, que é da produção, os ofícios de solicitação diversa, que também é da produção, entre outros documentos que poderão ou não ser criados. Aí eu coloquei uma observação aqui, lembrar que no departamento de produção estão incluídos coordenadores, assistentes de platô, produtor de transporte, produtor de frente, pod-set, entre outros que poderão ser agregados de acordo com a necessidade de confecção da obra. Isso é muito importante, lembrar que a produção, né, tem ali uma gama. Gravação, plano de filmagem, ordem do dia, escaleta da direção. Outros documentos também poderão ser feitos pela direção, tá? Mas nem todos são compartilhados com a produção. Boletim de câmera, boletim de som e continuidade, geralmente sim, são compartilhados. O que você vai fazer com esse documento? Vai guardar. Tudo que me mandam, eu faço uma cópia e guardo lá no meu drive, né? Se alguém esquecer, acontecer alguma coisa ali, eu tenho aquele documento também na produção. Pós-produção e finalização é a etapa onde o filme é editado, montado e finalizado. Ações como colorização, mixagem de som, tratamento de som, trilha, folha, letreiro, libra, audiodescrição, legenda, crédito, efeito especial, gráfico, animação, entre outros, são realizados até a entrega do filme pronto. Todos os documentos são gerados pela equipe de pós, supervisionados por um produtor ou coordenador de pós. A produção já saiu aqui, né? Então isso não compete à produção, é só para saber. Bom, a duração da obra influenciará a metodologia escolhida. Já falei isso, dependendo do tamanho do filme, ele vai ter ali uma metodologia, é uma informação. Sobre a duração de uma obra, no Brasil, a medida provisória 2228, de 6 de setembro de 2001, define o média-metragem, o curta-metragem, com 15 minutos. Então, e o média-metragem de 16 a 69 minutos é acima de 70 longa.
Bom, para quem vai fazer um curta e ele vai ser veiculado só no mercado nacional, 15 minutos. Porém, se ele faz um curta, por exemplo, para ser exibido no mercado nacional, nos Estados Unidos e Inglaterra, filme abaixo de 40 minutos são considerados curta. E na França, se o média-metragem está entre 30 e 60 minutos, significa que o curta chegaria até 29 minutos. Ou seja, fora do âmbito nacional, se você faz um curta para ser para os festivais internacionais, ele pode ter sim mais de 15 minutos. Ele pode ter 20, 25 minutos, ou seja, mas fique atento a isso, no mercado nacional é 15. A partir da determinação da duração da obra, elas podem ser aplicadas de acordo com a sua natureza. Animação, documentário, ficção, reality, programas de TV, vídeos diversos, a institucional, instrucional, que é para o mercado de educação, né, as famosas videoaulas, né, entre outros, videoclipe e publicidade. E lembrando que nessa categoria de vídeo ainda tem lá os vídeos que são feitos para streaming, para campanhas políticas, então tem ali uma gama eu não quis esmiuçar muito, né, de tipos de vídeo. O tempo de duração e a dinâmica que envolvem a obra influenciará no tempo necessário para a sua confecção. É isso, chegamos ao final da aula, agradeço muito a quem assistiu e eu espero que essa aula também sirva de suporte ao trabalho dos profissionais, diretores de produção. Para contato ou consultoria, tem aqui meu e-mail, ok? Obrigado.